Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos de volta para a apresentação do programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Então acompanhe com a gente os principais destaques do programa de hoje. Empresário de Chapecó conta a história de sua participação nos 104 anos do município. Renato Nobili comenta sobre a nova colega que assume a superintendência da OCB no dia 1º de setembro. Epagre Ciran mostra ao público como é feito o trabalho de monitoramento das marés e ventos no litoral. Produtores de maracujá que adotaram o vazio sanitário tiveram bons resultados na produção. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Somos feitos de valores. Fertilizantes Fecoagro. O adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional. Somos Coop em Santa Catarina. O município de Chapecó completou 104 anos no dia 25 de agosto. A exemplo de anos anteriores, o programa de TV Oeste Rural convidou um ilustre empresário, hoje aposentado, para contar a sua história desde quando chegou a Chapecó. A reportagem do Oeste Rural é recebida pelo seu Octávio Carminati no Cantinho do Mel, local onde ele costuma estar quando não está em seu sítio cuidando de suas colmeias ou realizando suas caminhadas com a esposa Dona Elsa. Nos fundos da residência, um bem cuidado jardim e um salão de festas onde a família se reúne nos almoços de domingos. Ele é um grande contador de histórias, adora ler e gosta de escrever. Até publicou alguns livros contando sua caminhada desde a sua terra natal, na Serra Gaúcha, em Garibaldi, até sua transferência para Santa Catarina na Companhia dos Pais em 1949, junto com Dona Pierina e seu José, e também sua paixão pelas abelhas depois de aposentado. Mas essa história começou lá em Linha Bento, que na época pertencia a Chapecó, hoje pertence à Cordilheira Alta. Isso. Bom, eu vim com 13 anos junto com meus pais, a minha família, de Garibaldi para Linha Bento. Eu sempre fui agricultor. Então gosto da natureza e tudo. E lá trabalhei até 17 anos com meus pais na roça, cortando mato, e plantando e colhendo. Depois montamos uma serraria para aproveitar a madeira que estava caindo na roça, que era muita estora, madeira boa. Aí trabalhei 4 anos na serraria como serrador e sócio, né? Depois de 4 anos resolvemos de casar. Arrumei a minha esposa, Dona Elsa. Aí em 60 o senhor veio para Chapecó, em 1900, na década de 60, né? Com 1964 viemos aqui. Mas eu aqui fiz um trabalho muito bonito, que a maioria não sabe. Conciliei duas coisas. Eu abri um pequeno armazém aqui para vender produtos da colônia. Vendo que os colonos produziam queijo, salame, ovos, galinha, banha, de tudo, e não tinha quem comprava. E eu, como conhecia todo mundo, então fazia a visita toda semana a essas linhas, colhia os produtos para vender aqui e favorecia o povo de Chapecó, que não tinha armazém com produtos naturais naquele tempo. Pegava as crianças, botava na Rural Willis e iam buscar a mercadoria no interior. E já levava alguma coisa que deixava encomendada, né? As pessoas levavam a embalagem, né, para mostrar o que eles queriam, né? Sim, e daí é bonito porque era uma rural primeiro, ia cheia de encomenda de mercadoria e voltava cheia de produto da colônia. Então, era muito... Fizemos isso em 10 anos aqui. Era mato aqui, era campo, tinha grande, assim, a chácara? Não, aqui era mato, camperada. Essa rua São Pedro não descia, não vinha. Era a estrada. E a vinda do interior, sim, de Linha Bento, Cordilheira, era aqui para o Saquete. E passava lá no Brasão e ia no centro, não tinha avenida, do Brasão para cá não tinha avenida, era mato ali na cooperativa, aqui embaixo, era tudo mato ali, imagina, eu conheço isso aqui há 71 anos atrás, né?
E aqui nós viemos faz 55 anos e desbravamos isso aqui. Eu conheço Chapecó quando tinha 4.000 habitantes. Eu ajudei a crescer. Nós ajudamos, colaboramos a fazer Chapecó. O seu Badalotti conta a mesma história. Quando ele chegou aqui, ele mora perto do fórum, né? Aliás, ele faleceu coisa de 15, 20 dias atrás, né? E era tudo chácara. Aí o seu Destre era o patrãozinho, né? Era o prefeito aí. E mandou ajeitar as estradas ali, porque ele tinha um jipe e o jipe atolava muito a pé vir para a cidade, né? Quando eu vim morar aqui, já era o Sadi de Marco, prefeito. Era um homem popular, autêntico, não era um prefeito de gabinete. E daí, claro, eu vi a cidade crescer, nós sofremos junto no começo, a estrada sem cascalho, chovia, atolava rural, de botar até boi para tirar. O senhor gostava de fazer os piqueniques nos finais de ano, sempre época de férias, né? Levava a gorizada toda para a beira do rio fazer piquenique, né? Minhas crianças adoravam, e nós, fim de semana, eu cobrava deles estudo, nota boa na aula, para dar um piquenique no domingo. Nós fazíamos, tinha que cumprir, nós fomos em diversos lugares. Era tudo negociado. Tudo negociado, e hoje estão muito contentes do que a gente promoveu aquele tempo, que cobrava, mas eles também davam o troco. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E hoje, terça-feira, no espaço reservado para a OCB, Renato Nobili, superintendente da entidade, fala sobre Tânia Zanella, que assume o cargo a partir do dia 1º de setembro. Mais uma vez, um prazer muito grande essa oportunidade de me dirigir aos cooperativistas catarinenses e brasileiros. Nesse momento que eu comentei anteriormente, muito especial na minha vida, essa transição, o encerramento da minha jornada como executivo do sistema OCB, ocupando aí nos últimos 13 anos 3 funções e nessa última como superintendente da OCB. E nesse momento, realçar e enaltecer a pessoa que vai ocupar a nova superintendência, vai responder pela nova superintendência, a Tânia Zanella, catarinense de Pumirim, do oeste de Santa Catarina, e eu não tenho a menor dúvida que vai corresponder à altura nas evoluções que o sistema nacional, juntamente com as organizações estaduais, precisa. Então, isso me fortaleceu muito a consolidação da decisão de voltar agora para o ambiente familiar, cuidar mais da família, dos filhos, da mãe, do irmão. Com a graça de Deus, uma jornada maravilhosa que me trouxe muitas aprendizagens, realizações, e a Tânia, com a sua competência, com seus valores que ela carrega, desde os valores familiares, os valores religiosos, os valores sociais, e o cooperativismo também no sangue, que corre nas veias da Tânia. Então, fico muito orgulhoso de ter feito parte do preparo da Tânia para assumir essa função. Então, dentro das responsabilidades minhas também, no quesito de sucessão, apoiado e suportado pelo presidente Márcio, tenho certeza que com a liderança, a competência, a dedicação dessa guerreira, que além do seio familiar de uma mãe exemplar que é, uma amiga, uma executiva que fará à altura o atendimento das demandas das cooperativas catarinenses e brasileiras. Muito feliz, sucesso a Tânia nessa nova jornada aqui, sucesso ao cooperativismo brasileiro, somos COP. Confira agora os assuntos que teremos depois do intervalo. Epagre-Cirã mostra ao público como é feito o trabalho de monitoramento das marés e ventos no litoral. Produtores de maracujá que adotaram o vazio sanitário tiveram bons resultados na produção. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional.
Tecnologia e inovação estão no DNA da FECOAGRO, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A FECOAGRO é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Mudar pode dar um pouco de trabalho, mas se é pra melhor, vale a pena. Por isso, eu mudei do meu antigo banco pro Sicoob. Agora eu não sou só mais uma cliente, eu sou sócia. E além do atendimento mais próximo, eu tenho as mesmas garantias e serviços de um banco, mas com taxas menores, porque o Sicoob é uma cooperativa financeira, ou seja, quem é dono paga menos. Se você também quer uma ótima mudança na sua vida, mude pro Sicoob. Sicoob, somos feitos de valores. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Muitos de nós adoramos viajar. Viajar nos conecta com o mundo. Mas o que Tom, Lee e Sofia não sabem é que talvez não estejam viajando sozinhos. O vírus da peste suína africana, uma doença letal para os suínos, não é um perigo para a saúde humana, mas se espalha muito facilmente entre os suínos. Milhões de animais podem morrer, devastando economias locais e nacionais e até mesmo ameaçando a segurança alimentar em todo o mundo. Quando estiver viajando dentro ou fora de um país, não leve consigo alimentos que contenham produtos de origem animal, como presunto ou salsichas, por mais deliciosos que sejam. Evite qualquer contato com suínos. Não deixe nenhum animal comer seus restos de comida. E não esqueça de limpar bem seus calçados antes de ir para casa. Viajar é maravilhoso. Faça isso com responsabilidade. A força de Santa Catarina. Nossa riqueza está em nossa gente. A matéria-prima chega às fábricas para se transformar em fertilizantes que são levados até as cooperativas, distribuídos aos agricultores e aplicados com as máquinas financiadas por quem acredita que vale a pena apostar com o produtor. O milho cresce para alimentar os animais que fornecem a carne e o leite servidos no Brasil e no exterior. 3 milhões de famílias se conectam para crescer juntas e com mais qualidade em Santa Catarina. O cooperativismo financeiro chegou longe em um ano desafiador. O agro dividiu com os associados um valor recorde. A ONU e mais de 100 países acreditam que o cooperativismo é sustentável e mais justo. A força de Santa Catarina. Nossa gente faz, nosso estado aparece. Oferecimento: a hora mais gostosa do dia. Aurora Alimentos. FECOAGRO, a força do cooperativismo agropecuário catarinense. Sicoob, cooperando com a força de Santa Catarina. BRDS 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver. Ele é nobre e é o máximo, porque seus grânulos são revestidos com uma solução biodegradável de micronutrientes, proporcionando nutrição completa para a planta. O Nobre Max garante uniformidade na aplicação, melhora o aproveitamento dos nutrientes, garantindo mais produtividade e renda. Nobre igual a você, máximo como sua lavoura. Nobre Max é um produto exclusivo da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. A Epagre-Ciran é o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina.
uma área da EPAGRE que oferece vários serviços de consultas e pesquisas para o público. Hoje é a vez de falar sobre a plataforma Litoral Online, uma rede tecnológica que mostra tanto a previsão quanto a situação em tempo real das marés e do vento na costa catarinense. Reportagem do programa de TV SC Agricultura. Olá, eu sou Matias Boll, engenheiro agrônomo, especialista em gestão ambiental da EPAGRE Ciran. Hoje eu quero falar para vocês e mostrar um pouco mais das informações de monitoramento costeiro que a EPAGRE disponibiliza. Essas informações estão na plataforma Litoral Online. Vamos conhecer? Então, a EPAGRE tem uma longa experiência em monitoramento ambiental voltado ao tempo e ao clima. Mais recentemente, ela constituiu uma rede de monitoramento exclusiva para o litoral catarinense. Essa rede oferece variáveis como o vento, a altura da maré, a temperatura da água do mar, que são monitorados de norte a sul de Santa Catarina. E estão disponíveis para setores como o turismo, a navegação industrial, a navegação pesqueira, a pesca artesanal, os aquicultores e aos esportes aquáticos em geral que são praticados na costa catarinense. Então, vamos ver como é que a gente acessa o Litoral Online. Na página principal do Ciran, você tem a opção Soluções Litoral. Uma outra forma mais direta de acessar é pelo ícone Litoral que está aqui. Quando você acessa o litoral, você tem uma série de opções e de dados e informações como previsão para o mar, marégrafos, tábuas de maré, notas marítimas, TSM e clorofila. O litoral é a primeira opção aqui. A plataforma Litoral Online é muito direta e já na primeira entrada que você der, você já vai ver pelos ícones as informações de maré, de altura da maré e de vento e direção do vento. As bolinhas são as estações meteorológicas distribuídas ao longo da costa de Santa Catarina. E os quadradinhos indicam os marégrafos também, 11 marégrafos da EPAGRE e mais um da instituição parceira que estão distribuídos no litoral de Santa Catarina. É muito claro você já ter a intensidade do vento pela cor da estação meteorológica. Então, aqui do lado nós temos um menu que dá a faixa de vento para cada uma das estações. Então, só numa olhada você já tem uma indicação da velocidade do vento. Para o litoral, é muito importante a direção do vento. E ela afeta não só as marés, como todas as atividades que são desenvolvidas ali. Já as estações maregráficas apresentam a tendência já da próxima hora. Então, clicando num dos marégrafos, você vai ter em cor azul a previsão da maré, ou a maré astronômica, em 24 horas, de hora em hora, para aquele local, específica para aquele local. Ao mesmo tempo, você vai ter na linha vermelha a maré real, a medida, que é a que interessa para as nossas atividades. E por que é tão importante acompanharmos em tempo real as medidas de maré, de vento, direção de vento? Hoje nós temos muitos sites que oferecem previsão de ondas, previsão de maré, previsão de vento para qualquer lugar do mundo. Mas é bom lembrar sempre que estes sites são modelos, são previsão. Então, junto com a previsão, que é importante checar o que realmente está acontecendo. Vale lembrar que a plataforma Litoral Online e a altura da maré é muito utilizada para movimentação de cargas nos portos de Santa Catarina, podendo movimentar mais carga com mais segurança diariamente. Então, a gente viu um pouco das muitas informações disponíveis na plataforma Litoral Online. Acesse e confira. Quando o governo do estado, através de portaria da SIDASC, decidiu criar o vazio sanitário para a cultura do maracujá,
Muitos produtores viram essa iniciativa com desconfiança. Alguns criaram empecilhos imensos, mas aqueles que adotaram a técnica hoje celebram resultados extraordinários. A equipe de TV do programa Cooperativismo e Notícia voltou ao sul do estado para acompanhar de perto 2 produtores que são exemplos desse movimento sanitário. Está vendo essa manchinha preta na folha? Aí está o famoso pungão, só esperando para atacar os pomares de maracujá. Ele, como está aqui, ele está sem o vírus, tá? Ele está só o pulgão, ele é um hospedeiro. Ele precisa de planta contaminada para transmitir. Como aqui não tem planta contaminada, ele não vai fazer nada, tá? Então está aqui só na dele, comendo a Maria Pretinha. Se tiver maracujá, ele vai lá, ele vai provar o maracujá, não vai gostar, vai para outra. A fruticultura não é uma atividade para amadores, né? A fruticultura tem que ser um produtor dedicado, um produtor que goste e exige mão de obra, exige tecnologia, exige que o produtor esteja em cima. Então a gente precisa de, em relação não só ao maracujá, as outras cadeias produtivas da fruticultura exigem um pouco mais do que em relação às outras cadeias, né? Isso é um campo que encanta o veterinário, né? O engenheiro agrônomo, enfim, o profissional que atua aqui no campo. Ah, com certeza, né? Um produtor que responde muito bem à tecnologia, para nós seria o cenário ideal. A gente quer que fosse sempre assim, né? Nem sempre é, mas a gente procura ajudar, fazendo parcerias com a EPAGRE, com as cooperativas, com SIDASC, sindicatos e assistência técnica particular. Assim, é muito importante porque a gente sabe que isso traz resultado para o produtor, né? E para evitar a incidência dessa praga, só mesmo eliminando as plantas vivas, como faz o seu Antônio. Depois de colher toda a safra, ele colocou o pomar em quarentena. Outra ação está aqui, nas estufas. Com o local totalmente protegido, sem contato externo, o seu Antônio produz 4.300 mudas que serão replantadas lá no início de agosto. Eu já venho analisando vários anos que de fevereiro em diante existe uma queda de preço muito grande, né? Então eu pensei, se eu conseguisse adiantar 20 dias, um mês, eu teria um resultado, né, em valores já bom. Então foi o que eu pensei em adiantar a planta, acelerar a planta, né? Portanto, eu trabalhei com 2 sistemas de irrigação, né? Que aquilo ali, hoje eu não vejo uma agricultura sem irrigação. Eu não tenho assim mais assim visão de tu plantar um negócio sem ter, né? Então aí também comecei a trabalhar tanto se chovesse ou não chovesse, a irrigação funcionaria da mesma forma, né? De 4 vezes ao dia, né, ligado. Então eu acho que foi daí que eu consegui ver esse resultado. Outro bom exemplo desse manejo sanitário correto está aqui na propriedade do Douglas. Ao adotar o vazio sanitário e a produção de mudas, ele viu a produtividade quase dobrar, com 3.000 caixas a mais em relação à safra passada. Quando o governo do estado apresentou o programa de vazio sanitário do maracujá, muitos produtores chiaram, ficaram preocupados com os custos de implantação e até duvidaram do sucesso do programa. Um ano depois, a produtividade jogou por terra todas as dúvidas. E o resultado está aqui. Que cenário você viu na sua lavoura? Assim, a gente trabalhou ano passado, quando vocês estiveram aqui fazendo aquela outra reportagem, hoje tu voltou aqui, a gente não só acredita, mas a gente viu a diferença do que o vazio proporcionou para a gente, que a gente vinha colhendo nas lavouras anteriores. Para esse ano, a nossa produtividade aumentou em 3.000 caixas a mais. O pessoal vai dizer que não foi pelo vazio, mas eu acredito que sim. Tanto é que tu estás vendo aqui, a virose para a gente chegou muito mais tarde. Tu está vendo o fruto que tem aqui na lavoura, poucos frutos com virose. E eu acredito assim, que a partir de tudo está aqui, num viveiro bem feito, qualidade de muda. O vazio chegou esse ano para a gente, eu acredito que foi um pequeno passinho que a gente está dando para um caminho que vai ser essencial aí para o produtor de maracujá. Em relação às estufas, o produtor pode buscar financiamento direto com o governo via a Secretaria da Agricultura e apoio técnico da EPAGRE, porque em pouco tempo não haverá mais espaço para amadores na cultura do maracujá. Que tamanho a planta sai do viveiro?
O tamanho, né, que se recomenda hoje para o convívio com o vírus do endurecimento é uma planta aí com mais de 80 centímetros, né? E aí temos produtor já chegando aí com a planta na lavoura até com 1,70 m, né? Então essas mudas também trouxe para a gente o que se esperava no passado, que era antecipar a produção. Então quando a gente faz uma muda no abrigo telado, nós temos uma muda de melhor qualidade e com a possibilidade de antecipar a colheita também. E foi na propriedade do Douglas que os técnicos da Cidasc fizeram uma demonstração de como devem ser arrancadas as plantas vivas assim que a colheita terminar. Afinal, nesse novo processo, nenhuma planta deve ser mantida. A importância desse processo de eliminação das plantas é porque o inseto vetor ele depende de plantas contaminadas para que ele possa também se contaminar e carregar esse vírus para outras plantas. Tá? O vírus em si ele depende de plantas vivas para se manter. Então, eliminando plantas vivas, a circulação do vírus reduz drasticamente, o inseto não tem onde se contaminar e, por consequência, ele não tem como levar, espalhar e disseminar essa doença. Por isso que a prática do vazio sanitário, apesar dele não zerar totalmente a circulação do vírus, porque existe maracujá nativo, existe às vezes em fundo de quintal, coisa assim, mas reduz muito a possibilidade do inseto se contaminar. A gente não combate o inseto vetor, o pulgão, a gente só não tem plantas contaminadas para que ele possa espalhar a virose. Então esse é um ponto importante, inclusive, quando faz a eliminação das plantas, agora no período período de julho de vazio sanitário, é que não faça apenas o corte, porque esse rebrote da planta após o corte, ele sujeita ainda aquele rebrote a ser um local para o pulgão se contaminar, e aí sim ele vai circular novamente. Então o correto é arranquio das plantas, para que elimine de vez as plantas vivas durante esse curto período de 30 dias, tá? Mas aí já encerra bastante o ciclo da virose. E o resultado desse esforço pode ser medido pela quantidade de maracujá que saiu das lavouras. Estima-se em torno de 60 mil toneladas e com média histórica por hectare. Quem ganha com isso? Claro, o consumidor, lá na ponta. E com os excelentes resultados da adoção do vazio sanitário na cultura do maracujá, vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Agradecendo pela sua audiência, desejando saúde para você e sua família e até o nosso próximo encontro.